Que tal acordar às 5 horas da manhã, amanhã, para começar a meditar, a ler livros que você ainda não conseguiu ler, a fazer exercícios físicos, a organizar sua agenda, a aprender uma habilidade nova. Isso das 5 às 7, 7 e pouco da manhã, depois você vai para o trabalho e toca a sua vida. Você está preparado para isso? Você está preparado para dormir apenas 5 horas por noite e ficar bem o dia inteiro e produzir ainda mais? Pois bem, esse é o tom do livro O Milagre da Manhã. E, na minha opinião, um tom bastante preocupante, por isso que esse vídeo busca fazer um alerta para você pensar muito bem a respeito disso. Mas antes de entrar na discussão em si, eu peço que você se inscreva aqui no canal, que você clique no sininho para que os próximos vídeos cheguem mais rápido aí no seu celular ou no seu YouTube e a gente fica um pouco mais em contato. E claro, se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe, divulgue com o pessoal da sua empresa, coloque nas suas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, e assim a gente deixa os nossos ambientes de trabalho mais humanos e mais sinceros. O canal Prosa Nova pretende somente isso aí. Pois bem, o livro do Hal Elrod me deixou bastante preocupado. Eu fui ler porque está na lista dos mais vendidos e, claro, a gente não pode se furtar de, pelo menos, entender o que está no top aí de vendas do Brasil e de outros países. Então li e fiquei bastante preocupado com a mensagem do livro. Claro que ninguém vai questionar algo aí como o que o autor coloca já no início do livro. Ele diz o seguinte: o seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa em quem se torna. Ninguém questiona isso. Ninguém acorda de manhã pensando, hoje vou ser um profissional pior do que eu fui ontem. Ninguém sai da cama para ser menos do que já é. Todo mundo sai da cama motivado para entregar um pouco mais, para melhorar, para aprender algo novo. Isso é básico. E quando ele coloca isso, claro que ninguém vai contrariar esse tipo de coisa, né? Mas essa é a base da autoajuda. Esse livro, sem dúvida nenhuma, está na prateleira de autoajuda, sabe? Porque ele tem questões motivacionais rasas, absolutamente carente de embasamentos científicos, o que me preocupa demais, e toca em assuntos com uma leviandade incrível, que a gente tem que olhar muito bem, né? E o assunto que mais me preocupou é a questão do sono. Gente, ele toca na questão do sono com muita leviandade, com muita pobreza de argumento. E pessoas estão deixando de dormir o suficiente por conta desses conselhos que estão no livro dele. Então, para detalhar um pouco mais o meu pensamento a respeito do livro O Milagre da Manhã, do Hal Elrod, eu coloco aqui 3 pontos negativos que eu encontrei no livro. E no final eu vou colocar 3 pontos positivos também, porque tem. Né? Até desse livro é possível extrair algo legal. Pois bem, 3 pontos negativos. Primeiro, ele faz um recorte social sem dizer que está fazendo. Vou me explicar. Eu trabalho com pessoas que precisam acordar às 5 horas da manhã para estar às 8 no trabalho, porque gastam 2 horas e meia no deslocamento da sua casa, da região metropolitana, até a capital de Curitiba, onde eu trabalho e moro. São pessoas que estão acordando às 5 da manhã, já estão fazendo o que o Hal Elrod pede, mas estão fazendo isso aí porque moram longe, porque não tem grana para morar em um local mais perto do trabalho, ou porque não tem trabalho nas suas cidades ou regiões de origem, ou porque não tem dinheiro para comprar um carro ou uma moto, ou porque o transporte público é um horror, que muitas vezes acontece nas grandes regiões metropolitanas do Brasil. Aí você vai colocar uma pressão nessa pessoa que está acordando às 5 da matina para enfrentar um bomba lotado, que ela devia estar usando esse tempo para ler, para meditar, para fazer exercício físico. Meu amigo, as pessoas estão tentando sobreviver. Então, isso já me preocupa. Isso, aliás, me preocupa em todo o discurso motivacional de autoajuda, né? Que eles recortam e excluem algumas pessoas que não podem estar nesses ambientes de desenvolvimento por condição social. Pessoas pobres têm mais dificuldade. Isso é um fato. Infelizmente. Então, essa questão do livro me preocupa demais, assim, sabe? Para quem que você está falando que pode, que tem condições de acordar às 5 horas da manhã para ler, para meditar? Que bom se todo mundo pudesse, tivesse essa opção. E se as pessoas não estivessem em ônibus lotados ou passando 2 horas em transporte coletivo só para chegar no trabalho, porque moram longe. Que bom se as pessoas pudessem escolher. Não é uma verdade, não é uma realidade do Brasil. Outro tom muito preocupante do livro é que ele tem um tom messiânico, eu estou chamando assim. Muitas vezes ele fala assim, me ajuda a divulgar a palavra, né? Se coloca muito como se fosse uma Bíblia. O próprio nome, né? O Milagre da Manhã. E quando esse tom assim meio
esotérico, divino, entra em questões mais objetivas, isso me preocupa demais, porque carece de embasamentos, carece de fundamentos, carece de verdades, de pesquisa séria. Nada contra questões espirituais, muito pelo contrário. Né? Dá para ver aqui, né? Meu São Francisco ali sempre pertinho. Sou uma pessoa espiritualizada, mas enfim, quando se trata de questões objetivas, práticas, questões que pedem embasamentos e provas, eu não vou para o divino. Né? Aí eu fico com a ciência. Né? E esse tom messiânico do livro me preocupou. Né? Não leia esse livro como uma Bíblia, como um milagre, como um tom messiânico, como uma palavra divina. Não é. É um livro escrito por um jovem, por uma pessoa de vendas, uma pessoa de marketing, um palestrante, um coach que ganha dinheiro falando coisas e aconselhando pessoas. Ok, é uma profissão, mas não é nada divino, não é um milagre. E o outro tom que me preocupa, e talvez seja até uma consequência desse tom messiânico do livro, é que ele desconsidera completamente uma coisa, na minha opinião, bastante importante, chamada ciência do sono. Ele fala, olha, eu vou ler aqui mais um trecho. 7, 8 horas, 9 horas. A quantidade de horas que eu dormia não mudava. Como eu me sentia quando o despertador tocava de manhã. Desde que eu dissesse para mim mesmo que não dormiria o bastante e que me sentiria cansado de manhã. Era exatamente como me sentia. Depois experimentei de novo cada duração, de 9 horas a 4 horas. Desta vez recitando uma afirmação no momento de me deitar e dizendo a mim mesmo que acordaria me sentindo energizado de manhã. Entre aspas, obrigado por me conceder 5 horas de sono esta noite. Estas 5 horas são exatamente o que preciso para me sentir descansado e energizado de manhã. Olha, vamos fazer uma comparação aqui, aquelas dietas malucas que aparecem de vez em quando. Né? Corte a carne, coma ovo, corte o carboidrato, enfim. Qualquer nutricionista minimamente prudente vai falar para você, ok, leia o livro, mas vamos fazer algo um pouco mais moderado para você. Não vamos excluir radicalmente algo, ou não vamos cortar as calorias pela metade, sei lá o que. Prudência. Sempre prudência quando você lida com essas questões básicas do corpo humano. Dormir, comer, fazer exercício físico. O excesso é sempre muito complicado. E quando o cara fala, Hal Elrod, que você pode dormir 5 horas por noite, desde que você antes de dormir fale, vou dormir 5 horas e vou ficar bem com isso aí, amanhã vou estar bem. Gente, o Hal Elrod está desconsiderando toda a ciência do sono, todos os institutos de pesquisa sérios de universidades, de hospitais pelo mundo afora, gente que pesquisa, sabe, que coloca eletrodos e medidores e, sabe, equipamentos complicados, vendo as pessoas dormirem, analisando, tabulando dados e que chegam a conclusões que as pessoas devem dormir mais do que 5 horas, é claro, para ter uma saúde, para ter assim um corpo realmente saudável e presente e a mente boa, arejada, né, com boas ideias, capaz de fazer cálculos, de analisar, de imaginar. E aí chega um cara que escreveu um livro, um best-seller, claro, um cara que tem uma história interessante, mas fala, olha, nada disso, aliás, nem citou nada disso. O importante é você dormir menos 5 horas e você vai falar que vai dormir o suficiente, que isso é bom para você e acabou. Para ele pode ter sido bom. Tudo bem, ele é uma exceção, faz parte de um grupo que consegue dormir menos. Mas será que isso vale para as milhares de pessoas que estão comprando esse livro mundo afora e tentando fazer essa dieta do sono de 5 horas maluca? Qual que é a consequência disso? Essas pessoas estão conversando com médicos, com especialistas de sono, para ver se isso é realmente o adequado para elas? Do nada a gente vai reduzir as nossas 8, 7, 9 horas para 5 horas porque alguém falou que 5 horas é o suficiente? E se você falar isso aí na sua cabeça, o teu corpo vai entender? Olha, eu acredito muito em pessoas motivadas, até em sugestões que nós damos para a gente mesmo, em você cuidar dos pensamentos, tal, né, ter um pensamento mais otimista. Acredito, sinceramente. Mas nisso não. Isso é um exagero, um excesso, uma leviandade. Conselho muito sério. Leia o livro, mas durma bem. E se você for aplicar essa dieta do sono maluco na sua vida, pelo menos converse com o médico, converse com um adulto. Tá? Não fique na opinião de um vendedor, de um coach, de um palestrante que chegou à conclusão que para ele 5 horas de sono são suficientes. Muito possivelmente não seja para você.
E muito possivelmente isso vai fazer muito mal para a sua postura profissional. Pessoas que dormem pouco são mal-humoradas, rendem mal. Gente, eu não entendo de sono do ponto de vista científico. Eu entendo de dormir. Eu tive muito problema de sono. Hoje eu durmo com um aparelho no nariz chamado CPAP. Vou colocar uma fotinha aqui. Ele joga um arzinho para dentro, porque daí isso impede que eu ronque, que eu tenha apneia, coisa que eu tenho, habitualmente eu tenho. Eu deveria ter feito uma cirurgia, fiquei com receio, fui aconselhado a não fazer e estou com esse aparelho há mais de ano e estou feliz, tá 10. Resolveu muito, durmo super bem e pude vivenciar o quanto que um bom sono fez diferença na minha vida. Acordando bem disposto no dia seguinte, estando mais bem-humorado, com a cabeça melhor, tal. Isso fez muita diferença. Quando eu percebi, né, porque estava roncando, estava com apneia, percebi todos esses problemas e fui atrás de um instituto sério, de um médico sério que me aconselhou, me deu um bom tratamento e hoje uso esse equipamento para dormir. Então, li esse livro até por causa dessa questão que eu tenho, né, dessa relação com o sono que eu tenho. O sono é muito importante e tem que ser numa quantidade boa para você. 5 horas talvez não seja. Talvez sirva para o Hal Elrod. Pelo menos na minha percepção, na minha vivência, no que eu pude estudar e aprender sobre sono. Ok? Bom, para não dizer que não falei das flores, os pontos positivos do livro O Milagre da Manhã. Ele fala muito sobre exercício físico, da importância disso aí, para você estar bem, para você estar arejado, para você estar mais presente, bacana, ninguém discorda. Ele fala sobre meditação, olha que legal, né? Eu gosto do assunto, procuro meditar quando possível. Ele fala da importância de você se recolher e ficar em silêncio alguns momentos do dia. E fala muito da importância da leitura. Sim, você, executivo, profissional, dedique um bom tempo para ler livros de ficção, livros técnicos, isso é importante. Poxa, que bom. Aí nesse ponto, gostei do Hal Elrod, está aí contribuindo com os objetivos do canal Prosa Nova. Leitura é sempre importante. Tão importante quanto meditação, quanto exercício físico e o seu próprio desenvolvimento técnico comportamental profissional. Mas, no fim das contas, o livro, embora bem escrito, peca pelo tom messiânico, desconsidera completamente a ciência, é um problema. Quem é o autor para falar que o sono não é importante? Né? Se para ele serviu a regra e a fórmula das 5 horas, talvez isso não sirva para a grande maioria das pessoas. E esse recorte social, né? Desconsidera as pessoas que já acordam às 5 da manhã, simplesmente porque precisam chegar no trabalho cedo e tem que pegar condução, ônibus, e moram longe e tudo isso. Esse é um problema do livro também. Pois bem, gente, obrigado pela paciência em me ouvir falando um pouco sobre a leitura de O Milagre da Manhã, de Hal Elrod. Na minha opinião, é um livro que não está contribuindo tanto assim. Cuide muito do seu sono. E se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal Prosa Nova, novamente te convido a inscrever. Tem aqui já aqui do lado, aqui sim, as sugestões de vídeo que a gente coloca aqui para você acompanhar, os que já foram publicados, tal, melhores sugestões para você. E espero que a gente possa se encontrar em outros momentos. E o meu recado para o Hal Elrod, por favor, vá dormir e deixe os seus leitores dormir também.